Então, vou começar a fazer aqui agora uma tabela para as portas, para a gente listar todas as portas do projeto. Então, se eu pegar uma porta aqui, ó, a gente vai ver que ela tem, eu selecionei uma porta, ela tem aqui parâmetros da entidade, né, desta porta especificamente. Então, eu tenho, né, aqueles parâmetros do nível, deslocamento, né, algumas informações de construção. O que a gente vai usar, basicamente, são esses parâmetros de identidade. Mas aqui o que eu estou querendo destacar para vocês é que a gente vai ver, na hora que a gente criar a tabela e a gente vai selecionar os campos, vão ter campos que são da entidade, que aparecem aqui direto, né, assim que eu seleciono o objeto, e vão ter campos que são de tipo. Então, a gente vai filtrar aqueles campos todos que aparecem, que a gente vai selecionar, são campos que estão listados aqui em algum momento. Então, a gente vai usar alguns desses campos aqui, né? Por exemplo, a descrição, que mais? Essa marca de tipo, que vai ser o código mesmo. Vamos usar também largura, né? Altura. Vamos usar o peitoril da janela. Então, são todos parâmetros de medidas ou de informações que estão vinculados ao objeto que a gente vai tabelar. Então, vamos lá criar a tabela. Eu vou lá em Vista, Tabela de Quantidades, Portas, e aqui eu vou selecionar. O ideal, eles vão aparecer aqui, ó, o ideal é a gente já fazer na ordem das colunas que eles vão aparecer. Então, o primeiro campo que a gente vai pegar aqui é o marca de tipo, que é um parâmetro de tipo, né? Então, o mesmo valor aqui pode se repetir para várias portas individualmente. Todas que forem idênticas vão ter esse mesmo valor, marca de tipo. Então, selecionei o campo que eu quero, posso dar 2 cliques ou clicar aqui em adicionar o campo. Depois nós vamos colocar o de contagem, né, para ele contar quantas portas tem daquele mesmo tipo. Depois nós vamos pegar a largura da porta. Então, largura. Aí tem várias larguras aí, vamos pegar o mais genérico, que é largura, largura só. Né? Tem largura real, largura de ventilação, largura bruta. Vamos pegar a largura, que é o genérico, é o tamanho do vão que a porta vai abrir na parede, que é a medida importante. Vamos pegar a altura, analogamente também só a altura propriamente dita, e a descrição da porta. E aí, ok, posso dar um ok aqui, ele vai criar a tabela, vai me mostrar um preview dela aqui, ó, e já vai aparecer listada essa tabela de portas aqui. Então, eu posso renomear essa tabela, né? Aqui eu posso só clicar no campo e modificar o valor. Então, eu vou colocar aqui... Como é que foi que eu escrevi no outro? Vamos pôr igual aqui, ó. Quadro de esquadrias, portas. Então, aqui é o título da tabela, é o nome que vai aparecer listado no navegador de projetos. Aí, nas propriedades, eu tenho aqueles mesmos campos que eu mostrei nas imagens. Então, eu posso continuar editando essa tabela aqui, ó. Então, os campos estão aqui, o que eu acabei de fazer. Aí, aqui eu tenho filtro, filtro, classificar, agrupar. Então, a mesma coisa, um outro caminho para a gente achar os itens aí. No caso de portas, deixa eu ver se a gente vai precisar. Eu também vou consultar a cola aqui, porque... na verdade, aqui acho que não vai precisar. Isso aqui veio antigo.
Acho que aqui a gente não vai precisar de nenhum filtro para a porta. Podemos deixar sem. Classificar e agrupar. Aí começa a ter um critério para a gente ir numerando as esquadrias. Então eu poderia fazer aqui primeiro para agrupar pela largura, por exemplo. Se eu quiser ordenar as portas de acordo com o tamanho, eu vou colocar aqui para ele classificar conforme a largura, uma ordem crescente. Então ele vai reordenar esses itens todos da menor para maior. Aqui eu tenho uma opção também de itemizar cada instância, né? De fazer listar item por item, então vai ficar todos aparecendo com a quantidade 1. Eu desmarco esse campo aqui, ele vai agrupar o que é igual. Deixa eu dar um ok aqui, eu vou ir vendo. Ele agrupou e começou a contar tudo que é idêntico. Ele agrupou e reordenou aqui. Acho que eu consigo aumentar. E reordenou aqui da menor para maior. Então, vamos continuar configurando, depois a gente volta ajustando isso. Aí agora que eu tenho a formatação. Então, esses nomes dos parâmetros eu não consigo mudar. Isso é o que está definido. A gente pode até criar parâmetros, mas eu não consigo modificar esses nomes aqui. Agora eu posso mudar o que aparece no cabeçalho para ficar, para formatar a tabela aí do jeito que a gente precisa. Então, esse campo marca de tipo, eu vou chamar de código, que é o código da esquadria, o que a gente vai numerar aí, P01, P02, 03, enfim. Contagem, eu vou chamar de quantidade. Largura é largura mesmo, altura é altura mesmo, descrição é descrição mesmo. Aqui eu tenho opção, por enquanto em portas eu não vou mostrar não, a gente tem a opção do campo oculto, né? Então aqui, ok. Vou finalizar, depois eu mostro a configuração de aparência. Então aqui, ó, ele já me mostra alguns itens, mas parece que fica meio incompleta a tabela. O código, ainda não está com uma lógica correta. Mas isso aqui está tudo vinculado ao modelo. Então eu posso, por exemplo, pegar um item aqui, o primeiro item. Eu quero saber que linha é essa, né? Que porta é essa que eu estou selecionando aqui. Eu posso realçar isso no modelo para poder identificar. Então, esse código 5 que está aqui, ó, se eu realçar no modelo, ele vai me mostrar lá na planta. Se eu continuar clicando aqui em exibir, ele vai abrindo novas vistas do modelo que me mostram essa porta. Ele vai me mostrar em corte, em perspectiva, em fachada, em planta, enfim. Então, se eu já achei ela aqui, já identifiquei, eu posso fechar. E aí eu estou vendo aqui que porta que é essa que eu estou tabelando. Então, se a gente pegar essa porta aqui, ó, a gente vai ver a marca de tipo dela, o item 5. Número 5 aqui. Eu posso mudar o código aqui. Então, eu vou chamar essa aqui de P01. Se eu der um OK, essa porta está modificada. Eu posso identificar ela aqui, que ela ainda não estava identificada. Ó. Colocar o identificador de porta. Eu ainda não tenho. Deixa eu pôr o identificador de porta aqui rapidinho. Então está aqui, ó. Então ele já está identificando o código que eu mudei. Se eu modifico o identificador, voltar para 5 aqui, ele volta, vai me dar esse aviso que eu estou modificando vários elementos ao mesmo tempo, né, que são todas as portas iguais, e ele volta a editar a propriedade do tipo aqui. Ó. Se eu seleciono a porta, isso está aqui, voltou a ser 5. Se eu ponho aqui P01, ele edita. Então isso facilita muito porque não tem como confundir, né, o código da janela, da porta. Se eu for colocar na outra aqui, identificar a outra também, já vai estar
identificado o código dela. E isso já modifica aqui também no quadro, na tabela. Então, se eu posso fazer na sequência numérica aqui, eu posso simplesmente ir renumerando elas aqui, ó, P01, P02. Ele vai sempre me avisar quando eu estou mudando um parâmetro de tipo. Essa alteração será aplicada a todos os elementos do tipo porta de madeira de abrir 0070, que é o nome do tipo que a gente foi renomeando quando criou as portas, né? E aqui a gente vai renumerando. Tem uma porta aqui que está sem altura. Essa P03 aqui, ó, provavelmente a porta painel, ela não identifica a altura, porque ela é a porta. Quer ver? Ó, vamos identificar essa P03. Por que ela está sem altura? Eu vou realçar no modelo. Ó, ele não identificou de primeira, então eu vou alternando. Ver se ele acha essa porta. Ó, já apareceu ali na fachada, mas vamos ver na planta. Ó. É essa porta do terceiro piso. Vamos, seleciona. É isso aqui que eu quero. Estava vendo o desenho do CAD. Então está aqui, ó, essa porta é a P03. Então, como ela é uma porta de parede cortina, esse parâmetro largura aqui, a tabela não identifica automaticamente. Então, eu posso escrever isso aqui, ó, tanto é que está um valor quebrado em função da modulação, da posição dos eixos, né? É uma porta que ajusta o tamanho dela automaticamente. Então, não sei se eu posso preencher lá, vamos ver se eu consigo preencher. Vou voltar lá na tabela. Não, esse campo não dá para mexer. Então, nesse caso, se eu quisesse colocar essa porta num item separado, né, ou aqui eu não tenho como preencher esse valor. Eu poderia criar um filtro e tabelar ela de uma outra forma, para que ela não fique essa lacuna aqui. A descrição eu posso ir preenchendo aqui também, completando a descrição, depois eu mostro as descrições que eu estou usando aí, né, para a gente identificar. Mas, então aqui eu queria que vocês entendessem essa relação, né? À medida que eu mudo o parâmetro aqui, ele tem esse vínculo direto com o modelo, né, e com as quantidades. Por fim, a gente vai mudar a aparência da tabela. Então, só para vocês entenderem, né, eu vou mudar a aparência, mas eu não vou ver esse resultado aqui, não. Eu tenho que pôr essa tabela no formato. Então, eu vou pegar aqui uma das pranchas que eu já tenho montada e vou inserir a tabela. Da mesma forma que a gente insere uma outra vista, eu clico na tabela aqui do navegador de projetos e trago para dentro da folha da prancha. Então, aqui, ó, ela está ainda uma tabela sem muita formatação. Então, a gente pode ir ajustando essa aparência da tabela de acordo com... Aí, aqui a minha sugestão, né? A aparência de formatação aqui. A formatação aqui também dá orientação, né? Aqui também é importante ver isso. O alinhamento e orientação dos desenhos, né, do texto no cabeçalho e depois aqui a aparência. Então, vamos lá continuar modificando a nossa tabela. A tabela está no formato, eu posso clicar nela com o botão direito e editar a tabela. Ele vai abrir de novo a tabela, é mais uma forma de acessar
que a gente acessou aqui. Ó. Então, aqui eu posso selecionar, por exemplo, uma coluna inteira. Eu tenho algumas opções de formatação aqui também. Ó. Então, por exemplo, se eu quiser centralizar isso daqui tudo, eu tenho aqui o alinhamento horizontal, que eu posso centralizar. Posso centralizar. Acho que todos esses campos de... Posso fazer de uma vez aqui, ó. Posso fazer pela coluna inteira, ou eu posso fazer individualmente. Eu posso deixar aqui o campo descrição, normalmente é um campo com texto mais longo, eu poderia fazer ele alinhado pela esquerda. Então, vocês viram que aqui eu fiz individualmente, né? Eu posso pegar só as colunas aqui, né? as células individualmente e... Não, aqui não deixa. Tem que fazer tudo de uma vez. Enfim. Então, a descrição a gente pode deixar alinhado à esquerda. E aí agora vamos mudar a aparência. Então, a aparência... Aqui, essa interface do Revit, né, a gente tem que saber o que é esses itens, que efeito que isso vai dar, porque ele não vai mostrar de imediato. Então, eu vou ir descrevendo aqui para vocês. Essas linhas de eixo são as linhas das colunas, né, que divide as células. Então, normalmente, elas podem ser com uma linha mais fininha. Isso aqui ele abre os estilos de linha que a gente tem lá disponíveis no projeto, né, no arquivo. Então eu uso essa linha friso, vocês podem usar uma linha fina. O importante é que essas do início aqui, ó, o que está lá na minha sugestão é o frisos, que é uma linha que vai sair clarinha e num cinza escuro, né, para ela ficar bem discreta. E a linha do contorno pode ser uma linha mais grossa. Fiz aqui com pena 04. Aí a borda externa da tabela. Esse campo aqui é o que está fazendo separar, dar essa divisão aqui. Ó. Então, se eu não quero isso, eu desmarco. Isso vai aparecer daqui a pouco. Isso aqui eu não lembro, vamos deixar desmarcado. E aqui eu vou especificar o tamanho do texto, né? O estilo de texto. Então, eu tenho que selecionar um estilo de texto que tenha criado aí no arquivo. O título eu vou colocar com esse 2,5, né? Para ficar maior a letra um pouco. E os outros dois com 2 milímetros. Então, o campo aqui sumiu, né? E aqui pouca coisa deu para a gente perceber, mas isso aparece... né, os efeitos aqui vão aparecer na tabela já na prancha. Então está aqui uma tabela de portas. A mudança que eu faço aqui, ó, se eu mudar essa largura aqui para ajustar, ó, isso aqui não tem muito efeito. Tem mais uma coisa legal de mostrar aqui. Isso aqui eu estou mudando só para esta visualização, porque isso não vai... eu acho que agora está fazendo esse ajuste. Mudou alguma coisa aqui? Mudou, ó. Mudaram isso então no Revit 2020. Antes o que a gente fazia aqui não acontecia, não mudava aqui também. Ó. Então eu tinha que ajustar por essas setinhas se eu quisesse crescer esse campo aqui. Ó. Essas tabelas, normalmente, elas vêm aqui acima do carimbo, né? Então, normalmente, eu fazia esse tamanho da largura dela aqui de acordo com a largura do carimbo, que seria a dobra da folha num formato técnico. Como o desenho está logo aqui, eu vou deixar isso mais para baixo. Então, né, deixo os campos numéricos aqui o mais estreitos possível, né, só o suficiente para poder enxergar o número, e a descrição, que vai ter um texto mais longo, deixa um campo maior. Então, esse ajuste a gente faz direto na folha.
E aqui eu ponho, vou pôr de lado aqui só para poder caber na prancha, não ficar embolado com o meu desenho. Então tá aí uma tabela de portas. O estilo de texto, né? Aqui vocês estão vendo que está azul, o título aqui saiu com uma cor mais escura, o outro saiu com uma cor mais clara. Esses estilos de texto são os estilos de texto que estão aqui, ó. Então lá no menu anotar, tem a ferramenta de texto, são essas características aqui, são esses tipos de texto que a gente pode escolher lá. Então usei esse 2,5 mm, ele está definido com esse azul mais escuro, vocês podem escolher a cor que vocês quiserem aí. Eu uso azul, né? Vocês veem, meus símbolos são todos azuis, porque a gente fazia assim no escritório, para poder destacar do desenho, deixava um tom de azul escuro, e aí os desenhos normalmente são em linhas pretas, a simbologia toda azul para destacar do desenho. Então aqui a gente pode modificar, posso modificar a fonte, altura de texto, enfim. Então tem esses parâmetros aí do tipo de texto. Então se eu quiser igualar as cores aqui, eu vou pegar aqui um outro. Opa. Pegar aqui o de 2 mm e vou igualar a cor dele. Vou botar a mesma aqui que eu tinha posto lá no outro. Então, só para mostrar que vocês podem ajustar também a cor do texto, modificando o estilo de texto que está lá, foi escolhido lá no campo aparência. Então, estou escolhendo isso aqui, são os estilos de texto que eu acabei de modificar. Então é isso, tabela de portas está feita.